Ah, tá bom, não sei. Tem um microfone aberto. Gravação iniciada. Muito bom dia a todos. Hoje é 9 de março de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos duas sustentações orais. Vamos iniciar por Centro de Link Comunicações do Brasil, a patrona, a doutora Fernanda Lamarco. Doutora Fernanda, eu vou registrar aqui a sua presença. Muito bem, o relator é o doutor Bergamini. Doutora Fernanda, basta um resumo da acusação? Bom dia, presidente. Pode pular a parte do relatório. Ok, doutor Bergamini. Pois não. As acusações são 3. A saber, item 1. Deixou de pagar o ICMS a alíquota de 25% e referente à parcela devida ao Estado de São Paulo, no total de R$ 4.900.000, os períodos e montantes constantes do demonstrativo anexo, correspondentes aos meses de janeiro a dezembro de 2016, por emissão das notas de débito referente ao aluguel de equipamentos para fins de prestação do serviço de comunicação, sem oferecê-las à tributação do imposto estadual ICMS, como se fosse alocação de bens móveis, equipamentos e acessórios, atividades desassociadas do serviço oneroso de comunicação prestado. O fornecimento de meios / equipamentos é parte integrante do serviço prestado e sem eles fica evidente que a prestação se inviabilizaria. O imposto incidente sobre o serviço de comunicação é o ICMS de competência estadual, conforme definido no artigo 155 da Constituição Federal e no artigo 2º, inciso 3, da Lei Complementar 87/96. Explicações detalhadas das considerações fiscais saem descritas no item A do termo simplificado, provas no item 6. Agora, o item 2 da acusação fiscal. Deixou de pagar o ICMS a alíquota de 25% e referente à parcela devida ao Estado de São Paulo, no total de R$ 78.000, 466, nos períodos e montantes constantes do demonstrativo anexo, correspondentes aos meses de janeiro a setembro de 2016, por emissão das notas fiscais de serviço eletrônico perante a sujeição ativa do município de Cotia, com denominação de, abre aspas, serviço de conexão à internet, fecha aspas, sem a tributação do imposto estadual ICMS, destacando equivocadamente o ISS, Imposto sobre Serviços de Competência Municipal. O serviço discriminado da forma acima, que na verdade corresponde à disponibilização dos meios físicos pelas empresas de comunicação / telecomunicação, através de suas plataformas de serviços, de um canal de alta velocidade, banda larga, para acesso às vias centrais da internet, é entendido como serviço de comunicação. Foi incorretamente tributado pelo ISS e deve ser considerado no seu aspecto, no seu correto enquadramento tributário. O imposto incidente sobre serviço de comunicação é o ICMS de competência estadual, conforme o artigo 155 da Constituição Federal, no artigo 2º, inciso 3 da Lei Complementar 87/96. Explicações detalhadas das considerações fiscais seguem descritas no item B do termo circunstanciado, provas anexadas no item 6, como amostra de contratos e ordens de serviços. Agora, o item 3 da acusação fiscal.
creditou-se indevidamente do ICMS no total de R$ 693 mil, nos períodos de janeiro a dezembro de 2016, em montantes constantes do demonstrativo 9º anexo, ao tomar crédito integral, 100%, do valor do imposto da operação, destacado em documento fiscal relativo a serviço de comunicação / telecomunicação, contratado de contribuinte estabelecido em outro Estado da Federação, sem a observância das disposições e limites previstos na legislação tributária para tais operações e situações. Artigos 19 e 20 da Lei Complementar 87/96, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 11 da mesma lei, e comunicado CAT 108/2000 da Legislação Tributária Complementar Paulista. Em resumo, são essas as acusações fiscais, presidente. Muito obrigado, doutor. Doutora Fernanda, por favor. Obrigada, presidente. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que a Recorrente, ela é uma empresa de telecom e recolhe o ICMS sobre todas as operações que se enquadram no conceito de serviços de comunicação. Após o STJ confirmar que o ICMS só pode incidir sobre os serviços de comunicação propriamente dito, que é a transmissão de mensagens, né, surgiram uma série de discussões paralelas sobre a incidência do imposto também para os serviços meio. E com a análise dessas questões, restou sedimentado que as atividades meio, não obstante estarem atreladas aos serviços de comunicação, que são as atividades fim, elas não podem compor a base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão. Doutora Fernanda, só um minuto, por favor. Há um microfone aberto, eu vou pedir que fechem. Sim. Vendo barulhos. Muito obrigado, doutora Fernanda. Perdão. Obrigada, imagina. Por ausência então, de previsão na lei complementar e também na Constituição Federal, né? Aqui nos dois primeiros itens da atuação, estamos tratando exatamente dessas atividades meio, é exatamente esse cenário, que são atividades meio ou serviços de valor adicionado, que são complementares ao serviço de comunicação, atividade fim, e que seguem esse racional do STJ sobre a não incidência do ICMS nesses dois itens aqui da autuação, nos dois primeiros itens. Inclusive, esse tribunal, o TIT, ele não é alheio a essa jurisprudência do STJ, né, conforme alguns precedentes que até nós juntamos tanto no recurso como também nos memoriais apresentados, né, que recepcionam esse entendimento do judiciário ao limitar o ICMS apenas para a comunicação e afastando o imposto sobre esses serviços meio, serviços de valor adicionado. Então, assim, em relação ao primeiro item, que é a cobrança pela locação dos bens móveis para prestação dos serviços de telecomunicações, eu acho importante esclarecer aqui que a recorrente, ela aluga os equipamentos para determinados clientes que demandam tais equipamentos. Seria apenas uma facilidade, de forma que essa locação, apesar de estar atrelada ao serviço fim da telecomunicação, ela não retira o fato de ser um serviço meio, fora do campo de incidência do ICMS. Ou seja, esse serviço de locação, ele é facultativo. Tem cliente que opta por locar esse equipamento e tem cliente que já aluga de terceiros, que já tem o equipamento. Então, são coisas distintas, é um serviço opcional, não é essencial para configurar a telecomunicação propriamente dita. Então, como eu falei no começo da minha sustentação, aqui não é uma empresa de locação, é uma empresa de telecom. Então, ela não faz apenas o aluguel dos equipamentos em suas atividades, ela aluga em determinadas situações ou não. Então, um serviço meio prestado, ele não integra a base de cálculo do imposto, a própria empresa prevê isso em contrato, né? Então, por exemplo, quando tem o pedido da locação, tem uma ordem de serviço, o cliente ele pede o equipamento, então tem lá listado todos os documentos,
quais são os bens que estão sendo locados, tem o valor especificado na fatura, a título de locação. Então, assim, é notório que é desmembrado, né, a ordem de serviço, justamente para demonstrar que são coisas distintas, né? E, então, concluindo esse primeiro item, a alocação ela não configura também a hipótese de uma venda casada, né? Porque alguns clientes têm os equipamentos, como eu já falei, outros não. Ele vai de caso a caso, eles podem alugar de outras pessoas, não propriamente da própria recorrente, né? Então, essa é uma atividade meio suplementar, ela não é uma atividade de telecom, então não tem como incidir o imposto sobre esse item. Agora, para o segundo item da autuação, relacionado à concessão do IP, a recorrente esclarece que alguns clientes eles pedem a concessão do IP exclusivo para identificação de usuário. E nessa concessão também não há o recolhimento do ICMS, isso já foi reconhecido até pela própria súmula 334 do STJ, pois esse serviço ele é equivalente ao de provedor de acesso à internet. E a recorrente já recolhe o ISS sobre essas atividades, por ser um serviço de valor adicionado. Também eu quero destacar aqui que a autuação fiscal ela cometeu um erro de premissa, já que o serviço objeto desse item 2 não é um serviço de banda larga, mas sim um serviço de concessão de IP. Ela também presta um serviço de banda larga recorrente, mas recolhe o ICMS sobre essa atividade, tá? Então, nesse contexto, nesses dois primeiros itens, esse tribunal ele já definiu pela não incidência do ICMS, destaquei até nos memoriais duas decisões, né, que agora também não cabe estender muito pela celeridade aqui da minha sustentação oral, mas que tratam de assunto idêntico aos autos, com decisão favorável ao contribuinte. E agora, em relação ao terceiro item da autuação, a recorrente demonstra a legitimidade do creditamento de 100% do imposto incidente sobre os serviços adquiridos de contribuintes estabelecidos em outros estados, né, na medida que a lei complementar e a Constituição prevêem não vedam tal aproveitamento. Inclusive, no julgamento anterior que teve na 12ª Câmara, o relator Rubens de Oliveira, ele entendeu de forma acertada pelo cancelamento desse item, por existência da previsão legal para a tomada integral do crédito. Depois, a representação fiscal pediu vistas aos autos para analisar justamente essa questão do creditamento, e agora o processo foi redistribuído para essa terceira Câmara, né? Então, por fim, na remota hipótese da manutenção da autuação, a recorrente pleiteia, né? Primeiramente, destacando a ilegalidade do cálculo dos juros, da multa sobre os juros, devendo a penalidade incidir apenas sobre o valor do imposto. Também pleiteia o cálculo dos juros pela Selic, retroagindo, né, a Lei 16.497 de 2017. E requer também a redução ou relevação da multa de 50% sobre o valor do imposto e 100% do crédito glosado em razão de natureza confiscatória. Bom, assim, finalizando agora a minha sustentação, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso para que seja cancelado integralmente o auto de infração, considerando toda a fundamentação aqui abordada e o forte posicionamento jurisprudencial sobre o tema. Tá? Eu estou à disposição para eventuais dúvidas sobre o tema, a questão do processo, e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Pergunta ao doutor Adolfo Bergamini, relator, se ele tem algum questionamento à patrona. Nenhum questionamento. Muito obrigado, doutor Adolfo. Doutora Mara, algum questionamento? Não? Muito obrigado. Doutor Tony? Nenhum questionamento, doutor presidente. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Eu também não tenho nenhum questionamento. Passamos ao voto. Doutor Adolfo, por favor, o voto. Presidente, eu já fiz o registro, mas eu notei que houve um problema de formatação. Poderia abrir novamente para eu tentar ajustar? Sim, sim. Feito.
Bom, faça a leitura. Elementos introdutórios do voto. Serviço de comunicação, teoria da substância sobre a forma e pronunciamento do CPC 47. As ilações a serem feitas quanto ao mérito dos itens 1 e 2 hão de ser precedidas por elementos introdutórios, especialmente sobre a identificação do conceito de serviço de comunicação e as rubricas que integram o contrato, para que não haja dúvidas acerca da incidência do semestre sobre as atividades da recorrente. Conforme os artigos 109 a 110 do CTN, os princípios e conceitos de direito privado devem ser colhidos pela legislação tributária para definição e ou limitação das competências tributárias, o que logicamente implica dizer que a concretização da obrigação tributária sobre determinada atividade estará à mercê da definição da própria atividade pelo direito privado. Pois bem, o artigo 155 da Constituição Federal toca competência tributária aos Estados e ao Distrito Federal para a instituição do imposto sobre serviço de comunicação. Segundo os parâmetros do raciocínio dialético proposto por Aristóteles, para se definir e distinguir algo, é necessário estabelecer o gênero comum e a diferença específica do objeto analisado. A partir daí, caberá a proposição das premissas maiores e menores, das quais decorrerá naturalmente uma conclusão lógica. Nesses termos, deveria a legislação de direito privado afirmar o conceito do gênero de comunicação para então definir as suas espécies, ou seja, diferença específica das modalidades do gênero comunicação. Mas não há na legislação o conceito do gênero de comunicação, apenas a definição da espécie de telecomunicação. E aqui eu faço algumas elucubrações do artigo 160, parágrafo 1º da Lei Geral de Telecomunicação, para concluir que telecomunicação é a comunicação das variadas formas lá, mencionadas na LGT, que se distingue das demais pelo método de difusão da comunicação, que é o fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. Mas não é só. No plano concreto, a prestação do serviço de comunicação é implementada por instrumentos contratuais que prevêem os meios pelos quais a prestação será veiculada. Os contratos, como é sabido, são meios valiosos a se descobrir as atividades realizadas no âmbito civil e seus aspectos factuais que, nos termos do artigo 116, incisos 1 e 2 do CTN, permitem identificar as situações de fato e de direito que deflagram os fatos geradores da obrigação tributária. Nessa perspectiva, o artigo 116 está em perfeita consonância com o artigo 110 também do CTN. Aí eu transcrevo o 116. Ocorre que, por vezes, os negócios jurídicos firmados por particulares são construídos com vistas à redução indevida de tributos. Daí a razão para o mesmo artigo 116 trazer, em seu parágrafo único, um complemento normativo que elucida a necessidade de o fisco instituir procedimentos para encontrar os verdadeiros aspectos fáticos jurídicos dos incisos 1 e 2 que compõem o fato gerador. Vejamos. Eu transcrevo o parágrafo único do 116, que é a norma geral anti-adesivo. No Estado de São Paulo, o Estado dispositivo está regulamentado pelo artigo 84A da Lei 6374/89, verbis. Eu transcrevo a disposição paulista. Eis aí as breves linhas que balizam a teoria da substância sobre a forma. Os aspectos formais de determinado contrato e o negócio devem ser desconsiderados para afastar atos que tendem a afastar, reduzir ou retardar a incidência tributária sem que haja um legítimo propósito negocial a justificar tal afastamento, redução ou retardo. Alice a esse raciocínio as regras estatuídas pelo pronunciamento CPC 47, que estabelece o regramento para se identificar as receitas oferidas em contratos firmados com clientes, especialmente sobre o item 17, que versa sobre as hipóteses de combinação de contratos. Vejamos seus termos. Aí eu transcrevo o item 17 do CPC 47, que vou ler porque é relevante. Então, diz o artigo 8 e 17. A entidade deve combinar 2 ou mais contratos celebrados na mesma data ou perto dessa data, com o mesmo cliente ou partes relacionadas ao cliente, e deve contabilizar os contratos como um único contrato,
se um ou mais dos seguintes critérios forem atendidos. Item A. Os contratos forem negociados como um pacote com um único objetivo comercial. Item B. O valor da contraprestação a ser paga pelo contrato depende do preço ou do desempenho de outro contrato. Aí eu volto à minha redação. Note-se que em primazia ao princípio da substância sobre a forma, o pronunciamento do CPC 47 expressamente dispõe que quando dois ou mais contratos forem negociados como um pacote com um único objetivo comercial, o contribuinte deve registrar e contabilizar como um único contrato. Também, se o valor da contraprestação de um contrato depender do preço de outro contrato, o contribuinte deve registrar e contabilizar um único contrato. Aqui se figura relevante dizer que as limitações à aplicação de pronunciamento CP6 do artigo 58 da Lei 12.903/14 estão restritas aos tributos federais. O artigo 58 da Lei 12.903 traz uma espécie de mini RTT. Ela limita a eficácia de pronunciamento CP6 formulados depois da própria Lei 12.903, mas essa limitação está circunscrita a tributos federais e não estaduais. Além da teoria da substância sobre a forma e do pronunciamento CPC 47, registra-se que a consultoria tributária da Cefaz mantém entendimento firme de que, na execução de contrato que trata da prestação de serviço de comunicação, a sujeição ao ICMS se aplica aos serviços necessários à sua execução, independentemente da denominação que a ele seja conferida contratualmente. Vejamos trechos da resposta à consulta número 17.971/18 com destaques. Aí é uma transcrição grande, mas aqui ela fala de locação de equipamento no contexto do serviço de comunicação, fala de conexão no bojo do próprio serviço de comunicação, etc. E aí a Cefaz fala que é um único contrato e é um único serviço. A partir dessas explicações, é possível examinar os itens infracionais 1.1 e 1.2 para saber, ao final, se a alocação de equipamentos e os serviços de conexão à internet devem ou não ser oferecidos à tributação pelo ICMS. Aí eu passo ao exame ao mérito do item 1.1. A acusação de que trata este item versa sobre a falta de pagamento do ICMS sobre a alocação de equipamentos fornecidos pela recorrente para a prestação de serviços de telecomunicação. Em sua defesa, a recorrente alega que essa mesma infração foi afastada pela segunda Câmara desse Tribunal no julgamento do AIN número 4.079.655, lavrado contra ela própria. Defende também que não incide ICMS sobre a alocação de bens, que essa alocação é uma atividade meio para o serviço de telecomunicação e que é oferecido aos clientes como uma contratação opcional. Pois bem, a despeito de o AIN 4.079.655 ter sido cancelado pela segunda Câmara, o processo ainda será julgado pelo superior do TIT em sede de especial. Mas aí eu coloco que questões da nossa Lei 3457 que não tem nenhum tipo de disposição determinando julgamento em conjunto de processos idênticos. Dito isso, é de bom ouvir registrar que, em caso de prestação de serviço de comunicação com fornecimento de materiais, a Cefaz já tem posição consolidada, manifestada na DNCAT 5/2004, no sentido de que a prestação de serviços em sua totalidade se sujeita ao ICMS. E a DNCAT fala exatamente desse tema. No caso em apreço, os contratos de folhas 145/190 prevêem que a recorrente se propõe a prestar serviço de telecomunicação para transporte de dados com a possibilidade de locar equipamentos, caso assim os clientes desejem e paguem por isso. Os contratos apontam que a locação dos equipamentos é inerente à prestação de serviço de telecomunicação da recorrente. Com efeito, embora a locação de equipamentos seja prevista contratualmente como uma atividade opcional, fato é que, no termo do CPC 47, quando ela é oferecida e cobrada conjuntamente com a prestação de telecomunicação, evidencia-se a existência de um único objeto contratual, que inequivocadamente se sujeita ao ICMS. Portanto, aplicando a teoria da substância sobre a forma ao presente caso,
tanto a decisão da DNCAT 5/04 como o CPC 47, dão suporte à existência de apenas uma única obrigação contratual, que é o serviço de telecomunicação. Então, com esses fundamentos, eu entendo que o contrato é único e que também o valor da alocação se sujeita ao ICMS a alíquota de 25%. Item 2 do AIM. O item 1.2 da atuação corresponde à cobrança de ICMS sobre as supostas prestações de serviços de acesso / conexão à internet que foram instrumentalizados pela recorrente através de notas fiscais de serviços tributados pelo ISS. Segundo o anexo B do termo circunstanciado que integra o presente AIM, há uma tentativa deliberada de confundir o fisco estadual à medida que o serviço de acesso à internet seria, na hipótese definida pela CenturyLink, um serviço de provimento de acesso à internet e que, nesse caso, um serviço de valor agregado adicionado, que estaria fora da incidência de ICMS. Tanto na sua impugnação como na apelo ordinário, a recorrente defende que o serviço de conexão à internet, que é o SCI, constante em suas notas fiscais de ISS, é a denominação fixada pela norma do Ministério das Comunicações 4/95 para conceituar a atividade de concessão de IP, e que esse serviço é tido como valor agregado, SVA, não sujeito ao ICMS de acordo com a súmula 334 do STJ. Muito bem. Ao analisar os contratos da recorrente, pude constatar que há previsão de concessão de IPs conjuntamente com a prestação de serviço de telecomunicação, enquanto esse último for prestado. As folhas 1 e 9, vejo que dentre as características do serviço prestado, há a designação desses IPs. E aqui eu transcrevo o contrato, item 2 do contrato. A própria recorrente juntou aos autos outro contrato prevendo a concessão de IPs conjuntamente com o serviço de telecomunicação. E aqui eu faço nova transcrição. De acordo com as informações da recorrente e com o que está evidenciado nos contratos, a concessão de IPs dos clientes é uma atividade oferecida conjuntamente com a prestação de serviço de telecomunicação. Além disso, está expressamente previsto nos contratos que a concessão dos IPs perdurará enquanto o serviço de telecomunicação for prestado. Verifica-se, portanto, uma clara independência dos serviços de conexão à internet e de telecomunicação, os quais, no sistema do CPC 47, constituem apenas um objeto contratual para sujeição ao ICMS, assim como é a alocação de equipamentos, conforme exposto no tópico acima. Nessa medida, considerando que a aplicação da teoria da substância sobre a forma, concretizada no CPC 47, para os contratos com diferentes objetos, não há embasamento legal que dê supedâneo ao desmembramento da base de cálculo do ICMS sobre o serviço de telecomunicação, como pretende a recorrente. Por fim, penso que a súmula 334 da STJ não se aplica ao caso concreto. Isso porque, ao tempo da edição de sua edição, que foi em 2006, e os precedentes que embasam a própria súmula são de 2003 a 2006, os serviços de telecomunicação eram prestados com outras tecnologias, inclusive com a necessidade de utilização de provedores para acesso à internet. Só para a gente lembrar, esses processos que dão base à súmula 334, que foram julgados na STJ em 2003, têm origem em fatos geradores da década de 90, onde tinha lá aqueles discadores UOL, discadores AOL, discador BOL, né, que usava sinal de fax para fazer o acesso à internet. Nos dias atuais, como bem colocado na resposta à consulta 17.971/18, reproduzida a Lures, o conceito de SVA é bastante amplo tendo em vista o nível de desenvolvimento tecnológico atual, ele pode abarcar uma gama infindável de serviços indispensáveis à prestação de serviço de telecomunicação, integrando, nesse caso, além do contrato, a base de cálculo do ICMS. Prestação fiscal mantida. Item 3. No item 3, o fiscal atuante exige o recolhimento de ICMS pelo creditamento supostamente devido de 100% do valor do imposto da operação, destacado no documento fiscal relativo ao serviço de comunicação / telecomunicação, contratado de contribuinte estabelecido em outro estado, sem observância dos dispositivos que limitam a tomar 50% do crédito, conforme previsto na legislação tributária paulista. Para não me alongar mais na leitura do voto, no item 3 eu
eu me sustento para fundamentar no comunicado CAD 108/2000, que tem essa limitação, né? E a gente tem lá na própria lei complementar 87/96 a disposição dizendo que o imposto vai ser pago para cada estado. Então, se o imposto é pago para cada estado, o crédito não pode ser integral para o único estado, tem que ser proporcional. Então, com base nesses fundamentos, eu mantenho o 83 também. Encargos legais sobre multa e juros eu mantenho por conta das nossas súmulas 10 e 13, aqui do TIT. Deixe de reduzir ou relevar as multas, porque os itens 1, 2 e 3 implicaram falta de pagamento de imposto, portanto, não é possível fazer a aplicação do 527A nesses termos. Dispositivo do voto, pelo exposto, conheço do ordinário e nego o provimento para manter integralmente as acusações fiscais do presidente Jair. É como voto. Vilmar, você está sem áudio. Muito obrigado, doutor Adolfo, inclusive por lembrar que estou sem áudio, estava sem áudio. Muito obrigado pelo voto. Passemos às discussões. Doutor Tony, representação fiscal, alguma consideração? Não tem acréscimos a fazer, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Tony. Doutora Mara, alguma consideração? Nenhuma consideração, obrigada. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Nenhuma consideração. Muito bem, muito obrigado. O doutor Adolfo, ele fez a gentileza de antecipar o voto para os juízes da Câmara, então a gente pode se debruçar no processo, conheceu o caso e também o voto dele. Agradeço pela oportunidade e, nesse sentido, eu acompanho também o seu voto integralmente. E assim encerramos os debates. Peço desculpa pela tosse. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Fernanda, então foi negado o provimento do recurso. Em votação unânime. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigada a todos. Um excelente dia. Ótima semana a todos. Obrigada. Muito obrigado. Nós temos mais uma sustentação oral. Doutora Caroline, por favor, já habilitou, agora sim. Vamos lá, doutora Caroline. Perdão, mais uma vez. É o PPE Fios, certo, doutora Caroline? Exato. Doutora Mara, basta um resumo da acusação? Doutora Caroline, suficiente se eu só me dedicar à narrativa da autuação? Perfeitamente. Okay. Doutora Mara, por favor. Na verdade, são dois itens. Um foi pago, cientificado nos autos, então nós estamos só discutindo a infração do item 1.2, que é creditou-se indevidamente de ICMS no montante de tanto, nas datas e valores especificados no demonstrativo tal, modalidade outros créditos no campo 57 da GIA, de apuração do ICMS, pretensamente oriundos de crédito extemporâneo de insumo e material intermediário tratados na sua escrituração nos campos tais e que, todavia, não se enquadram como material de uso e consumo que se desintegram no processo industrial ou são partes e peças de reposição que não são passíveis de creditamento nos termos das decisões normativas 1 de 2000 e 1 de 2001, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Então, basicamente, essa é a infração. Muito obrigado, doutora Mara.
Doutora Caroline, por favor, fique à vontade. Bom dia, prezados jogadores. Eu agradeço pela palavra, agradeço, prezada relatora, pelo resumo. Bom, basicamente, trata-se, né, de um auto de infração lavrado aí para exigência de CMS acrescido de multa e juros sob acusação de creditamento indevido na aquisição desses bens que forem enquadrados pelo fisco como bens de uso e consumo próprio do estabelecimento, né, e bens estes que não se consumiriam no processo produtivo da autuada e, portanto, em tese, não lhe garantiriam aí o aproveitamento do direito creditório. Considerando a plena regularidade e legitimidade desses créditos que foram glosados, hoje eu gostaria de rapidamente destacar aos senhores 2 pontos cruciais aqui para o deslinde para a resolução desse feito, né? O primeiro é que o auto de infração ele está fadado à nulidade, na medida em que não observou as formalidades legais na sua constituição, na sua lavratura. A fiscalização não comprovou que os produtos objeto dessas operações autuadas não correspondem a insumos ou produtos intermediários aí para a produção da autuada. Destaque-se que as únicas provas que foram acostadas aos autos, essas constam dos demonstrativos 2 a 5, acostados junto com a peça inicial, tratam-se de documentos, na realidade, elaborados pela própria recorrente e apresentados durante a resposta à fiscalização prévia à autuação, documentos estes que comprovam, ao contrário, que tratam-se de itens que lhes são essenciais, que lhes são imprescindíveis para a sua atividade, para a sua produção. O fundamento base, né, o que nós concluímos aqui é que o fundamento base dessa autuação, ele pauta-se numa presunção de que esses bens adquiridos pela autuada referiam-se a bens de uso e consumo e não a insumos e produtos intermediários, como mencionei anteriormente. Contudo, como sabemos, para a constituição válida do crédito tributário, deve estar presente a descrição completa dos fatos e dos motivos que ensejaram a autuação. Estas são orientações, são determinações dos incisos 3 dos artigos 99 do Decreto 54486 e também do artigo 34 da Lei 13.457, né, normativas essas que regulam o processo administrativo tributário. Não é demais mencionar também que o autor do auto de infração enquanto um processo administrativo é o fisco, e, portanto, recai ali sobre ele o ônus de demonstrar e provar as razões que levaram ao seu convencimento e que levaram à acusação, o que, de fato, não aconteceu no presente feito. Portanto, de partida, já conseguindo novamente a nulidade da autuação, né, na medida que não atendeu aos requisitos obrigatórios, cerceando, portanto, a defesa da recorrente a despeito do seu trabalho aí para se defender na medida do que lhe foi possível. Caso superada a nulidade da autuação, passo aqui a falar do mérito e também do segundo ponto que mencionei aos senhores no início, que seria o equivocado e presumido entendimento da fiscalização quanto aos bens objetos das operações autuadas. E para iniciar os esclarecimentos, eu peço aqui licença para ler um trecho da decisão de primeira instância, que assim diz: em que pese a autuada entender que as mercadorias são insumos, entendo que as mesmas não se enquadram neste conceito, uma vez que insumos são os ingredientes da produção, ou seja, o que efetivamente são empregados no produto fabricado. Dentre os bens citados nesse trecho da decisão, que em tese se enquadrariam aí como bens de uso e consumo, eu destaco os seguintes: solvente e desengraxante, que são utilizados na produção para retirar o excesso de óleo dos fios, o componente AGFIO, que é um dispositivo utilizado para resfriamento e lubrificação das linhas de produção, o rolo de Scott, que é o material utilizado no trajeto desses fios para fazer a limpeza e o acabamento dos mesmos, óleos e graxas, que são utilizados no transporte interno das mercadorias, assim como em todas as máquinas e equipamentos que compõem o todo desse processo produtivo. Bem, como se sabe, e como já esclarecido em todas as oportunidades, né, que viemos aos autos, a recorrente é uma pessoa jurídica cujo ramo de autuação é fabricação de fios, cabos e condutores elétricos.
não é preciso muita perícia ou grande conhecimento no seu processo produtivo para entender que no exercício da sua atividade, a utilização de todos os itens adquiridos e com especial atenção a esses que acabei de mencionar, eles são imprescindíveis para o funcionamento das máquinas, as etapas de lubrificação das linhas de produção, para evitar o travamento, né, dos rolamentos e portanto, o travamento de toda a linha de produção. Creio que, como se sabe também, as produções hoje elas são feitas em linha, então se trava uma máquina no meio, no início ou no fim, toda a produção ela vai acabar sendo afetada. Então, o que eu quero dizer é, a retirada de qualquer desses itens que servem para viabilizar a produção, ele acaba tornando inviável o produto final, né? Não adianta eu ter só os itens ali, componentes do fio, se eu não consigo transportar esse fio, se eu não consigo lubrificar o caminho pelo qual esse fio vai passar, se eu não consigo fazer todo... A minha produção, ela não se resume ao encapamento e ao condutor elétrico que passa dentro daquele fio. Eu tenho todo um equipamento que é necessário, toda uma etapa que é necessária para que aquele fio se perfectibilize, para que ele chegue ali no meu consumidor final. Então, dito isto, é evidente que todo o material adquirido pela recorrente nessas operações autuadas são empregados na sua atividade fim ou na sua atividade, na atividade que constitui o seu objeto social, sem os quais essa produção sequer se iniciaria, teria continuidade ou, quiçá, teria uma finalização com a entrega do produto final e, portanto, geram, sim, direito ao crédito do CMS ao contribuinte, crédito esse que foi equivocadamente e indevidamente glosado nesses autos. Deste modo, eu reitero aqui o pedido para que o recurso ordinário, ora em julgamento, seja julgado procedente, né, com a reforma aí da decisão de primeira instância e consequente cancelamento integral da autuação. Bom, esses eram os pontos que eu gostaria de destacar aos senhores. Eu agradeço novamente pela atenção, pela palavra, e fico aqui à disposição em caso de eventuais dúvidas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Caroline. Doutora Amara, algum questionamento? Só para confirmar, a doutora Caroline não foi juntado nesse processo, porque já faz um tempinho que eu fiz o voto, mas não foi juntado nenhum laudo técnico de alguma empresa especializada para demonstração de cada item o que foi feito, né? O que foi apresentado foi durante a fiscalização, nós trouxemos um parecer, né, uma planilha elaborada pela PwC, no qual há indicação desses itens, né, da utilização desses itens, que são, inclusive, os demonstrativos utilizados pelo fisco, que mencionei lá no início. Ok, então eu vou passar o voto, tá? Doutora Amara, só um minutinho. Era só para saber se tinha algum questionamento para desculpa. advogado. Tá. Tem problema. Representação fiscal, doutor Tony. Não, sem questionamentos, senhor presidente. Obrigado. Doutora Fabiane. Sem questionamentos. Muito obrigado. Doutor Adolfo. Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado, eu também não tenho. Doutora Amara, agora sim vamos ao voto. Obrigada e desculpa. Quanto à preliminar de nulidade invocada por falta de motivação do item 2 do AIM, não entendo assistir razão à recorrente. Isto porque, conforme o termo circunstanciado, folhas 9 e 11, integrante do AIM, o AFR expressamente alega que, assim, após a visita às instalações do estabelecimento industrial em que procedeu ao exame de diversas mercadorias em loco, ao lado do exame dos itens dos documentos fiscais de entrada de mercadorias de folhas 3351 a 10.434, bem como após análise das informações trazidas nas planilhas relativamente aos itens, a fiscalização chegou à conclusão de que o contribuinte cometeu a irregularidade assim descrita no item 2 do AIM. A comprovação da irregularidade se efetivou com a juntada de imagens dos documentos supracitados e de outros conforme índice anexo. Ou seja, o confronto entre os dados apresentados pela recorrente em resposta às notificações fiscais e a visita em loco às instalações do estabelecimento industrial do contribuinte levou a fiscalização a concluir pelo caráter de uso e consumo de partes dos bens indicados inicialmente pelo contribuinte como insumos e material intermediário. Além disso, o fiscal autuante fundamentou o seu entendimento nas decisões
normativas 1 de 2000 e 1 de 2001. O fiscal colacionou imagens dos materiais para ilustrar melhor o que estava tratando e, portanto, não existe a nulidade apontada pelo recorrente, porque a infração encontra-se perfeitamente descrita e motivada. Quanto ao mérito, o cerne da questão aqui discutida é o enquadramento ou não das mercadorias listadas pelo fisco como insumos e materiais intermediários passíveis de apropriação de crédito de ICMS, nos termos permitidos na legislação. O contribuinte se creditou do ICMS na IFD, apuração do ICMS, e no campo 57 da GIA, outros créditos, e indicou inicialmente que teria realizado levantamento das aquisições sem apropriação dos créditos do ICMS no período de agosto de 2010 a outubro de 2015, identificando que, dentre as aquisições escrituradas como uso e consumo, CFOP 556, X556, haviam itens que são considerados como insumos e material intermediário passíveis de apropriação de créditos relativos ao ICMS. Notificado a apresentar detalhamento das referidas notas fiscais e mercadorias, o contribuinte apresentou as planilhas de folhas 10.692, 13.038 e 13.039 a 15.125. Tais informações, em confronto com o exame dos itens das citadas notas fiscais, 3.351-A, 10.434, e com a visita em loco às instalações industriais da empresa, levaram à conclusão pela impossibilidade de creditamento de partes dos bens originariamente citados, indicados no demonstrativo de folhas demonstrativos 2 a 5 de folha 180 a 3.350. Os referidos bens foram tratados pela recorrente em sua escrituração com CFOPs tais. No recurso ordinário, a recorrente se insurge contra a decisão de primeira instância de maneira genérica sobre a impropriedade das conclusões trazidas pelo fisco. Afirma que, a partir da Lei Complementar 87/96, todos os insumos utilizados na produção de mercadorias gerariam direito de crédito de ICMS, sendo vedado apenas o crédito às mercadorias alheias à atividade do estabelecimento. Artigo 20, parágrafo 1º. Entende que a decisão normativa CAT 1 de 2001 incluiria no conceito de insumos o material secundário ou intermediário consumido no processo industrial ou integrado ao produto objeto da atividade de industrialização, não havendo menção à necessidade de seu consumo de forma integral e imediata. Todavia, há divergência de interpretação sobre o teor do artigo 66 do RICMES entre o fisco e o contribuinte, norma esta que se apoia no artigo 20 da Lei Complementar, que, por oportuno, transcrevo. E aí eu transcrevi a Lei Complementar, o artigo 20, o artigo 33 e o artigo 66 do RICMES. A decisão normativa CAT de 2001, por sua vez, esclareceu a possibilidade de créditos para insumos que se desintegrem totalmente no processo produtivo ou que sejam utilizados nesse mesmo processo produtivo para limpeza, identificação, desbaste, solda, etc. Na listagem exemplificativa dos insumos constantes na referida decisão normativa, verifica-se que estes possuem consumo instantâneo ou muito próximo disto pelo processo industrial onde são empregados. E aí eu transcrevo alguns itens aqui da decisão, inclusive eu vou sublinhar dois parágrafos, onde ele fala, nessa linha, como tais tem-se a matéria-prima, o material secundário ou intermediário, o material de embalagem, o combustível e a energia elétrica consumidos no processo industrial ou empregados para integrar o produto objeto da atividade de industrialização própria do contribuinte, ou para terceiros, ou empregados na atividade de prestação de serviço, observadas as normas incertas no item 3.4 deste trabalho. Entre outros, tem-se ainda, a título de exemplo, os seguintes insumos que se desintegram totalmente no processo produtivo de uma mercadoria ou são utilizados nesse mesmo processo para limpeza, identificação, desbaste, solda, etc. Lixas, discos de corte, discos de lixa, eletrodos, oxigênio, acetileno, escovas de aço, estopa, materiais para uso em embalagem em geral, tais como etiquetas, fitas adesivas, fita crepe, papéis de embrulho, sacolas, materiais de amarrar ou colar, barbantes, etc. Neste ponto, inclusive, com base na análise dos bens indicados pelo fisco como não passíveis de apropriação de crédito, transcrevo parte da decisão recorrida, cujas razões adoto como razões de decidir, folhas 24.764.
Analisando os demonstrativos 2 a 5, verifica-se que as aquisições tratam de mercadorias utilizadas na manutenção de equipamentos, não no produto fabricado. Como exemplo, cito as seguintes mercadorias: rolo, borracha, fieira, policristalina, cilindro, alavanca, escova, graxa, rolamento, cantoneira, correia, polia, sensor, disjuntor, arruela, relé, abraçadeira, lâmina, alicate, chaves, chave seletora, lâmpada, anel de bloqueio, eixo, suporte, retentor, bateria, pilha alcalina, cabo conector, fusível, plug, entre outras. Sendo assim, em que pese a autuada entender que essas mercadorias são insumos, entendo que as mesmas não se enquadram nesse conceito, uma vez que insumos são os ingredientes da produção, ou seja, o que efetivamente estão empregados no produto fabricado. Portanto, entendo que essas mercadorias se enquadram no conceito de mercadorias para uso e consumo, mercadorias que não é mercadoria, que não é utilizada na comercialização, ou que não é empregada para integração no produto fabricado do estabelecimento, ou partes e peças empregadas na manutenção do equipamento, partes e peças adquiridas separadamente para fim de manutenção, reparo, conserto, não gerando direito de apropriação dos créditos decorrentes dessas aquisições. Esse é o entendimento pacificado pela Secretaria da Fazenda. Ressalto ainda que a argumentação genérica trazida pela recorrente não a auxilia, uma vez que, conforme a legislação de regência, deveria contraditar as demonstrações trazidas pelo fisco de forma objetiva, com a indicação precisa do erro ou incorreção encontrados e com a apresentação da correspondente comprovação, sob pena de terem por exatos os dados neles constantes. Isto é necessário, ainda que tais demonstrativos tenham sido elaborados com base nas respostas às notificações fiscais fornecidas pela recorrente. No presente caso, a recorrente apenas realiza o cotejo por amostragem, trazendo apenas 6 dos produtos objetos da acusação fiscal, apondo sua aplicação no processo industrial. Ainda que a amostragem possa ser um método de prova, ela é apenas indiciária e não pode ser extensiva para todos os itens. Desse modo, passemos a analisar os 6 produtos destacados pela recorrente em suas razões, com a descrição de utilização por ela fornecida, bem como acompanhado da bem feita análise desenvolvida pelo fiscal autuante. Solvente desgraxante, utilizado durante a produção para retirar excesso de de óleo nos fios. Óleos graxas, utilizados no transporte interno de mercadorias, utilizados na fábrica em geral, conservação de equipamentos utilizados por operadores. Adotamos a análise feita pelo AFR, autuando a respeito. A defendente cita também de modo vago o que chama de solvente desengraxante ou óleos graxas, sem indicar em que linhas do anexo 2 ou dos demonstrativos 2.5 estariam estes produtos. Aliás, foi este o procedimento com todos os produtos citados às folhas tais. Pela denominação sucinta da defendente, solvente desgraxante ou óleo graxa, podemos concluir que se refere, entre outros produtos, ao graxa açônica e sua nota fiscal tal, e esse produto também aparece em outras linhas do anexo tal. Conforme vistoria na visita ao estabelecimento, constatamos que a graxa açônica e tal se trata de graxa para alta temperatura aplicada em máquinas. E como se pode deduzir, não se trata, portanto, de produto intermediário passível de gerar crédito de ICMS. Ainda se quisermos aproveitar o julgado trazido pela defendente, a Intal, mas lendo integralmente no site do TIT, veremos que esta mercadoria também lá estava, sendo a decisão referente à mesma favorável à Fazenda. Isso sem sombra de dúvida, com citação expressa, descrição exata da mercadoria, para comprovar, basta a leitura completa da referida decisão. Cilindro tombador. Ferramenta para a produção de fios retangulares em laminadores após uma quantidade de fio produzida. Deve ser substituída. Da manifestação fiscal temos o cilindro tombador genericamente situado a folhas, é encontrado a título de exemplo na linha tal do anexo 2. Mas na nota fiscal de entrada, número tal, a folhas tais do AIM, é descrito como volante de trefila com as letras, de acordo com o seu código NCM, é descrito como outras partes na TIP, tratando-se de parte e peça de equipamento. Se de fato é uma parte do equipamento, deveria ser classificada como ativo e não como material intermediário para dar crédito. Por tal motivo, neste caso, entendo não dar direito ao crédito na forma como escriturada.
Rolo de Scott, material colocado no trajeto dos fios para fazer limpeza, acabamento. Rolamentos industriais, utilizados nos dispositivos guias-fios, devido à precisão exigida na fabricação de fios, deve ser substituído regularmente. O FR autuante assim se posiciona. Os outros citados, rolo Scott e rolamentos industriais, havendo uma infinidade destes últimos, também assim devem ser classificados. Nesse ponto, é oportuno discorrer sobre a decisão normativa CAT 1 de 2000, que diz claramente que as partes e peças sobressalentes adquiridas juntamente com o ativo devem ser classificadas no imobilizado. Todavia, as peças e partes adquiridas separadamente para substituição das originais, constante no item 17 da referida decisão normativa, não geram, por sua aquisição, o direito de lançar na escrita fiscal o valor do imposto correspondente. Por este motivo, não há como se conceder o crédito como material intermediário, devendo ser classificado como ativo, negando-se o crédito pelos motivos acima já aduzidos. AGFIO, utilizado no processo de resfriamento e lubrificação das linhas de produção da Trefila. Desculpa. Muito bem, acho que a doutora Mara caiu, que eu não a vejo. Vocês a veem? Não, também não. Vamos aguardar, já ela está retornando. Caiu a ligação, desculpa. Caiu aí. Porque entrou uma ligação e caiu, eu estou no celular. Então, vou só retornar ao AGFIO. Utilizado no processo de resfriamento e lubrificação das linhas de produção do Trefila. Quanto ao produto AGFIO, constata-se o cuidado e o trabalho minucioso do agente fiscal autuante ao identificar a existência de 3 tipos de produtos com esse nome e ao diferenciá-los precisamente nos termos de sua manifestação fiscal, cujos trechos pertinentes transcrevo e incorporo em minhas razões de decidir. E falando especificamente sobre esse produto AGFIO, conforme nota fiscal de entrada número tal, constatamos que se trata de AGFIO Oil, cuja NCM ali indicada se refere a óleo de lubrificante com aditivo. Aí está o motivo do grifo na citação da descrição acima, que é favorável à autuação do presente AIM, entendendo que o óleo lubrificante não dá direito ao crédito do imposto. Pois bem, ocorre que, para contestar esta infração, a defendente discorre longamente sobre o produto, também denominado genericamente de AGFIO, apresenta julgado desfavorável à Fazenda, que é citado com numeração invertida como tal. Novamente, lendo a íntegra deste julgado, constatamos que o produto ali denominado AGFIO é o óleo lubrificante AGFIO 505N, ou seja, trata-se de outro produto que é identificado como preparação lubrificante, não o óleo lubrificante AGFIO Oil 954 TAMB 200, do presente AIM, NCM tal, relacionado na linha 10.715 da coluna ordem do demonstrativo 2 de folhas 270. Aparece também no anexo 2, linhas tais, um terceiro produto cuja denominação é AGFIO E534 TAMB 200, conforme suas notas fiscais de entrada de folhas tais. Vemos que o NCM é de tal, que se refere a preparações lubrificantes do subgrupo 3403 da TIP. Este produto é que tem similaridade com a AGFIO 505N citado no julgado. Ver a citação do julgado no topo das folhas tais. E este mesmo produto não está incluso no item 2 deste AIM, ora objeto desta manifestação fiscal. A sua infração é do item 1, em que houve lançamento em duplicidade do crédito. Podemos constatar que suas notas fiscais de entrada, tal, a folhas tal e tal, estão listadas no demonstrativo 1 de folhas 34, relativo ao item 1 do AIM. Em resumo, temos 3 produtos AGFIO. O primeiro é Oil 954, objeto do item 2, no presente AIM, que se trata de óleo lubrificante conforme seu específico código NCM. O segundo é E534, que é uma preparação lubrificante, NCM 34039-900, cujos lançamentos
incorreram em irregularidade apontadas no item 1 deste AIM. O terceiro é o 505N, citado no julgado acostado ao AIM. Já o AGFIO Oil 954 deste AIM, que foi objeto de uma entrada isolada, conforme nota fiscal de entrada tal e folhas tal, foi declarado expressamente pela empresa fabricante como óleo lubrificante. A classificação fiscal tal do documento fiscal comprova isso. Óleo lubrificante que nem foi específica e expressamente listado na decisão normativa número tal. Desta forma, pelos motivos acima mencionados, não entendo que possa gerar direito a crédito, embora possa haver uso na produção industrial. Em resumo, mesmo para os 6 únicos itens impugnados expressamente pela recorrente, não se verificou o direito ao crédito quando de suas aquisições, uma vez que, conforme visita em loco as instalações industriais, aliada à apreciação dos documentos fiscais e das classificações dos produtos, constatou-se que os referidos bens não se incorporam aos produtos produzidos pela recorrente ou são materiais, equipamentos, partes e peças substitutas das originais empregadas nos equipamentos que utiliza em seu processo fabril. Importante dizer ainda que, na completa manifestação fiscal, há o destaque de outras mercadorias integrantes deste item 2, com sua descrição expressa e comentários sobre sua utilização na empresa. Quanto à indicada interpretação do TIT sobre a matéria citada pela recorrente no julgamento do AIM tal, verifica-se que, naquele caso, a Câmara Julgadora reconheceu o direito ao crédito apenas e exclusivamente sobre brocas, fresas, pastilhas e limas. De todo modo, não encontramos tais produtos nos demonstrativos trazidos pelo fisco para o presente AIM, como bem apontado pelo agente fiscal em sua manifestação. Impertinente, portanto, o argumento. Por outro lado, a citada decisão do STJ não tem o condão de produzir efeitos diretos neste julgamento administrativo, conforme as normas de regência definidas na lei tal. No tocante à afirmação da recorrente de que a decisão recorrida teria reconhecido a acórdão deste TIT em linha com suas razões, mas teria deixado de aplicá-lo por não ter havido produção de prova nesta demanda, verifica-se que a referida decisão, ao analisar o julgado indicado pela recorrente, apenas salientou que, naquele caso, haveria laudo pericial, e no presente não. Discordo da recorrente quando afirma que tal situação deveria ter sido saneada com determinação de diligência. Os artigos 18 e 19 são claros ao permitir todos os meios legais para provar a verdade dos fatos controvertidos, devendo tais provas serem apresentadas juntamente com a defesa. A recorrente, no entanto, optou voluntariamente por não trazer qualquer laudo a respeito, limitando-se, como vimos, a descrever sucintamente o emprego de apenas 6 produtos em seu processo produtivo, sem sucesso quanto ao seu objetivo. Assim, por todo exposto, deve ser considerado procedente o item 2. Pedido de redução de relevação de multa. Quanto às multas serem desproporcionais, desarrazoadas e confiscatórias, vale ressaltar que estas se encontram previstas em lei vigente e eficaz, e devem ser aplicadas na forma vinculada e obrigatória pelo agente fiscal autuante, não merecendo, portanto, qualquer reparo. Por sua vez, a redução ou relevação de penalidade pelos órgãos de julgamento desta Secretaria só é possível nos casos em que há previsão legal expressa para tanto. Para o ICMS, o artigo 527-A veda a redução ou relevação de penalidades quando a infração implique falta de pagamento, caso do item 1 do presente AIM, inviabilizando, portanto, o pedido da recorrente. Portanto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Presidente, eu precisaria fazer uma edição no voto para colocar em fica, pode ser? Uhum. E aí eu já registro o voto, tá bom? Ok, mas eu preciso que o voto precisa estar registrado. Sim, só um minutinho. Você consegue ainda, você não registrou, então você consegue ainda editar. Isso, eu já estou editando, porque daí eu já registro. Uhum. Enquanto isso, doutora Mara, eu já vou adiantando aqui, colhendo a opinião dos demais. Muito bem.
Pronto, já registrei. Representação fiscal. Deixa eu só dizer uma coisa. Nenhum comentário, senhor presidente. Doutora Mara, agora se registrou, doutora Mara. Você mantém a conversão do julgamento de diligência. Não tem conversão em diligência. Eu fiz uma confusão. Não, já está. Próxima semana. É isso. Tá, já está. Perdão. Imagina. Vamos lá. Então, a representação fiscal. Sem comentário, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Nenhum comentário, eu acompanho a doutora Mara. Muito obrigado. Eu também vou acompanhar a doutora Mara, em razão da análise de provas que foram feitas. Às vezes eu tenho uma posição um pouquinho diferente, mas é que é análise de prova, por falta delas. Nesse sentido, e para a doutora Mara, quem acompanha. Com isso, encerramos os debates. Quórum. Quórum. Em votação. Muito bem, doutora. Doutora Caroline, foi negado o provimento ao recurso em votação unânime. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigada a todos, bom trabalho para vocês, tenham um bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Transportadora TMS, doutora Fabiane, por favor. Presidente, eu vou precisar fazer uma edição. Você consegue, porque o voto ainda não está registrado. Ok, já. Relato. Eu registrei o meu voto. Uhum. Esse auto de infração, ele acusa o contribuinte de crédito indevido de ICMS no período de abril de 2015 a setembro de 2016, em decorrência de escrituração de documentos de emissão supostamente atribuída ao posto de serviços Imaculada Limitada, emitente que teve a inscrição estadual cassada a partir de 26 de setembro de 2014, por simulação de realização de operação por combustíveis ou solventes. O autuado foi notificado pela fiscalização a apresentar dados e documentos que comprovassem a realização das operações, não forneceu documentos que pudessem provar a efetividade das operações. No recurso ordinário, alega que é a boa-fé, nos termos da súmula 509 do STJ, mas não junta nenhum documento que comprovasse a veracidade das operações, alega que o pagamento foi realizado em dinheiro, não tem mais nenhum documento que comprove a alegada boa-fé, eu afasto a alegação.
e alega que a multa seria confiscatória pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Eu também afasto essa alegação. Em resumo, o meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário. Muito obrigado. A doutora Fabiane também antecipou o voto à Câmara, aos membros da Câmara. Algum questionamento? Representação fiscal. Sem questionamentos. Muito obrigado, doutora Mara. Muito obrigado, doutor Bergamini. Nada. Também não tem questionamento. Acompanha a relatora. Quórum. Doutor Bergamini, quórum. Estou com uma lentidão aqui, só um segundinho. Pronto. Em votação. Doutora Mara, agora sim, encerrando a votação e encerrando o julgamento. Muito bem, chegamos ao último processo, a Metalóis. Eu sou o relator. O voto também já foi antecipado para todos os membros da Câmara. Aqui é recurso ordinário da autuada Metalóis e dos devedores solidários indicados no AIM. Fábio Augusto Romão, Caoana Faleiros Leal Romão, Pamerim Participações S.A. e Nicomo Participações. Acusações: crédito indevido, sem comprovar a origem do crédito. A segunda acusação, falta de pagamento do imposto por não haver escriturado documentos de submissão. Item 3, falta de pagamento por escrituração de documentos com erro na determinação da base de cálculo. Item 4, deixou de escriturar no livro registro de entradas documentos relativos a entradas de mercadorias e escriturou nos períodos tais documentos eletrônicos como se fossem documentos fiscais modelo 1. E também o item 6 é escrituração indevida também. Vamos direto. Conheço dos recursos. As recorrentes autuadas solidárias se limitaram a alegar ocorrência da decadência contada pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, relativamente ao ano 2015, e assim surgirem contra os juros, atualização do valor básico da multa e a própria multa em si, pedindo a relevação dessa com fundamento no artigo 527-A do ICMS. Além disso, os solidários sustentaram suas ilegitimidades passivas. Fora isso, tais recorrentes não adentraram ao mérito das acusações fiscais noticiadas no AIM, deixando de apresentar qualquer fundamento de fato do direito de sua discordância em face delas ou da adesão no ponto. Nessa situação, a legislação entende que houve aceitação tácita das acusações expressamente não recorridas, conforme se extrai do Decreto 5448 de 2009, artigo 112, parágrafos 2º, 4º e 8º, combinado com artigo 3º do regulamento deste tribunal. De seu lado, o fisco comprovou as acusações fiscais adequadamente, através de robusto conjunto probatório com que instruiu
dos autos, provas estas sequer contestadas pelas recorrentes, sendo incontroversos, portanto, a teor do que dispõe o artigo 20, inciso 2 da Lei 13.457 de 2009, que diz que não depende de provas aos fatos admitidos no processo como incontroverso. E assim sendo, ficam mantidos os itens 1 a 6 do AIN exordial em razão da aceitação tácita das acusações fiscais por parte da autuada e dos devedores solidários, o que aqui se reconhece. Isto posto, passa o enfrentamento das razões recursais trazidas. Em procedente alegação recursal de decadência relativamente ao ano de 2015. O AIN exordial aborda o ano 2015 apenas em seu item 1, que trata de crédito indevido, nos itens 4 e 5, que tratam de descumprimento de obrigações acessórias. Esse tribunal já tem entendimento firmado através da súmula 9 de 2017, de que nas atuações originadas de escrituração de créditos indevidos, como é o caso do item 1, a contagem do prazo decadencial dá-se em conformidade com o artigo 173, inciso 1º do CTN. Quanto às infrações decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias, itens 4 e 5, conta-se o prazo decadencial em conformidade com o artigo 173.1, por se tratar de situação clássica de lançamento de ofício. Aí, fundamento, vocês já tiveram acesso, vou poupá-los da leitura. Não socorre as insurgências recursais atinentes a juros, multas e a atualização do seu valor básico, por força das súmulas vinculantes desse tribunal, 10 de 2017 e 13 de 2018. Também as multas foram aplicadas em estrita obediência à lei de regência, qual seja a Lei 6374 de 89. Ademais, a insurgência é baseada em ofensa a princípios constitucionais, tal, o que esbarra no artigo 28 da Lei 13.457. Quanto à responsabilização dos devedores solidários, essa é de rigor, em razão do que o fisco regularmente apurou e comprovou, através dos documentos de folhas 14 a 207, onde se destaca o relator de imposição de responsabilidade solidária de folhas tais, que aqui fica incorporado como razão de decidir, evitando-se repetições desnecessárias, de onde surgem os atos antijurídicos levados a efeito pelos devedores solidários, que justificam a sua responsabilização, cujos fundamentos de fato e de direito assim aparecem resumidos às folhas tais, que ora transcrevo de modo a facilitar a compreensão. Transcrevo o resumo feito. De outro lado, as razões trazidas pelos devedores solidários são frágeis e, tentando parecer pontuais, buscam induzir um alheamento a todo o contexto em que se deram os fatos antijurídicos que justificam as suas responsabilizações por solidariedade, sendo assim capazes de infirmar tais fatos revelados pelas provas fiscais que instruíram os autos, especialmente as de folhas tais, não se prestando, portanto, a abalarem a minha convicção das irregularidades perpetradas pelos devedores solidários e capitaneadas por Fábio Augusto Romão, o principal operador do esquema desvendado pelo fisco e de que decorreu a presente exigência fiscal. Por fim, indefiro o pedido recursal de redução e relevação das multas aplicadas, fundado no artigo 527-A do RICMES, seja porque, em relação ao item 2, a exigência de imposto, condição impeditiva tanto, seja porque a recorrente não apresentou fundamentação que apontasse para a justeza de tal deferimento, seja porque não comprovou ela preencher todas as condições para a obtenção de tais benefícios, e notadamente porque ela tem antecedentes fiscais desabonadores, dado que já teve lavrado contra si outros 27 AINs, conforme consta da base de dados do Fisco Paulista. Do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. É como voto, senhores, em discussão, senhores e senhoras, evidentemente, todo respeito às mulheres,
sempre merecidos, mesmo porque ontem foi o Dia Internacional dedicado às mulheres e suas lutas. Por isso, parabenizo-as, as pessoas, a doutora Mari e a doutora Fabiane, que muito engrandecem e nos orgulham nesta Câmara, terceira Câmara Julgadora. Muito bem, discussão. Vamos iniciar pelas mulheres, doutor Tony. O senhor me permite? Então, doutora Mara, alguma observação? Nenhuma, presidente. Obrigado pelos votos. Obrigado. A doutora Fabiane? Nenhuma observação, acompanho o voto e agradeço. Muito obrigado. Doutor Tony? Sem observações, senhor presidente. Muito obrigado. Que agradeço. Doutor Bergamini? Estou sem o áudio do doutor Bergamini. Doutor Bergamini? Eu acompanho, faço minha culpa aqui em relação à homenagem, sou péssimo com datas. Há uns anos atrás eu esqueci meu próprio aniversário. Muito bem, doutor. Excelente. Eu, aproveitando o ensejo, não raro eu esqueço o meu. Não só o meu, como de um monte de gente. Não, dos outros é padrão de esquecer. Agora, o próprio aniversário é difícil, né? Mas eu esqueci. Eu esqueci. Estamos juntos nessa caminhada. Muito bem. Agora eu tenho que botar um monte aqui de solidários também. Tudo bem, agora sim o voto está registrado, encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, encerramos a pauta de hoje, mas ainda na linha de parabenizações às mulheres pelo 8 de março de 2022. Queria também parabenizar aqui a doutora Marisa dos Santos, que ontem tomou posse como presidente, na presidência do Tribunal Regional Federal 3. Desejo muita sorte, muita sabedoria que ela tem e que possa ajudar o Brasil nesse momento tão difícil, nesse período tão estranho por que passamos. E é mais uma mulher galgando um dos importantes cargos do nosso Poder Judiciário. Boa sorte a elas e a todos vocês. Com isso, encerramos. Doutora Mara, doutor Fabiano, fiquem à vontade se quiserem fazer
uso da palavra, bem como os demais juízes de representação fiscal. Não havendo manifestações, estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, hoje é 9 de março de 2022. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Hélio, por favor, vamos encerrar a gravação.